Mas o que realmente tem mais em comum, tá, de todas esses 16 guidelines, de todas essas 46 patologias, é ali relacionado a trauma, tá? Relacionado a trauma. Ela acontece ali maior quando você tem ali pessoas que tomam corticoide, tem uma relação com uma idade ali mais avançada, e também aqueles pacientes tomam imunossupressor, né, os imunodeprimidos. Então, esses pacientes, eles acabam tendo uma maior chance de trauma, às vezes trauma de compressão ali na medula, só de carregar um eco. Então, às vezes, não precisa ser um histórico tão perfeito de cair, bater o carro, etc. Então, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Essa meta-análise, né, ela acaba mostrando para a gente, foi publicada em 2015 na Eurojournal, e ela acaba mostrando que os exames de imagem, ele, na verdade, ele não só não nos ajuda muito nas análises ali de coluna musculoesquelética, como eles acabam piorando o diagnóstico do meu paciente, tá? Então, quando a gente fala de coluna, aqui joelho acabou ajudando, mas quando a gente fala de coluna, os exames complementares, muitas vezes, eles podem ali piorar os resultados do nosso paciente. Então, realmente, os exames complementares não é uma coisa que a gente acaba recomendando, e a gente tem que mudar isso fortemente, mas a gente pode precisar de uma boa anamnese, de uma boa conversa, de um bom exame clínico, para a gente saber quando realmente devemos indicar isso. Então, será que os clínicos, né, acabam pensando que isso realmente, o exame clínico é uma coisa ali meio tirar um coelho na cartola, uma coisa meio magia, uma coisa meio eu vou tentar entender melhor a sua dor de um dia em 2 dias. Será que realmente nós estamos indo para o caminho certo quando a gente fala de exame clínico? Né? Ou está uma coisa meio magia ali, dói porque a vértebra está mudada, dói por causa do disco, é por isso que você sente a dor. Então, nós vamos centrar um pouquinho para entender melhor a queixa do nosso paciente, para conseguir ter ideias do que está acontecendo ali, tá? Então, o exame clínico, ele necessita ser mais... tudo bem que ele precisa ter um misto de subjetivo com objetivo, então precisa de um raciocínio clínico, você precisa de exames importantes. É muito importante que o seu paciente, após uma conversa, só essas 4 perguntas, elas já clareiam muito o nosso direcionamento do trabalho. Mas você tem radiação, você consegue andar na ponta do pé, você consegue andar no calcanhar, como que é essa dor, se teve algum tipo de problemas miccionais, né? Quanto que é essa dor irradiada, e aí você faz testes objetivos e clínicos com raciocínio e vê se isso tem alguma mudança, né? Testes de Laserbe, testes de SLAMP, testes de compressão. Então a gente tenta direcionar isso de maneira subjetiva e objetiva para ser algo mais investigativo. Então nós precisamos sim ser um detetive durante a avaliação do nosso paciente, tá? Quando a gente fala de red flags, tá? Essa revisão sistemática, ela mostrou que existem 16 guidelines que falam sobre essas bandeiras vermelhas, tá? 46 patologias, então a gente pode estar falando de pedra no rim, a gente pode estar falando de alterações de artérias ali, nós podemos falar de algo intestinal, de algo estomacal, a gente pode estar falando de parte muitas outras coisas além a parte musculoesquelética, tá? Então é importante você entender que quando você faz o red flag, você está diagnosticando, você está com a sua lupinha tentando ver tudo desse paciente. Repito, se você se torna referência, isso vai acontecer e uma hora ou outra vai aparecer. Mas o que realmente tem mais em comum, tá, de todas esses 16 guidelines, de todas essas 46 patologias, é ali relacionado a trauma, tá? Relacionado a trauma. Ela acontece ali maior quando você tem ali pessoas que tomam corticoide, tem uma relação com uma idade ali mais avançada, e também aqueles pacientes
tomam imunossupressor, né, os imunodeprimidos. Então, esses pacientes, eles acabam tendo uma maior chance de trauma, às vezes trauma de compressão ali na medula, só de carregar o neco. Então, às vezes, não precisa ser um histórico tão perfeito de cair, bater o carro, etc. Então, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Também câncer, né? Então, a pergunta lá sobre a perda de peso, ela parece sim ser as perguntas mais importantes, tá? E todas as outras coisas demais ali, sem conceito, tá? Quando a gente fala das red flags, tá? Esse é um estudo que ele teve 9.940 pacientes, e aí eles falam muito mais ali sobre a idade avançada, né? Quanto mais acima de 50 anos, acima de 70 anos, histórico de trauma, então tudo isso, perda de controles urinários, febre, câncer, parece que essas ali são realmente queixas muito importantes, mas então eles levam como fatores mais importantes, né, mais prevalentes, a idade. Então quanto mais idade mais avançada, mais chance de você encontrar uma red flag, dores noturnas e suores persistentes noturnos, tá? Com relação à febre, etc. Tá bom? Então, esses 3 critérios ali vão também nos ajudando a ficar mais atento com a nossa lupinha ali do diagnóstico, tá? Então, é importante ver lá, né, que as fraturas, as malignidades, as infecções, síndrome da cauda-equina, você vê que elas são pouco prevalentes desses 9.940, tá? Mas olha, você tem 5,4%, mas nós estamos falando de 554 pacientes. Sintomas de malignidade, 159 pacientes. Infecção, 120 pacientes. Síndrome da cauda-equina, 36 pacientes. Então, elas acontecem com uma menor frequência, mas se você não está preparado, quanto mais pacientes você atende, mais chance de isso aparecer vai ser muito maior, tá? Outra coisa importante de se falar aqui, que 64% dos casos ali de tumores na coluna, eles tiveram respostas negativas nas classificações de risco inicial. Então, olha só como parece que você faz uma anamnese muito bem feita, se você... A grande, enorme maioria, né, 64%, às vezes esses problemas, essas malignidades na coluna, elas estão realmente mais obscuras e elas aparecem de forma negativa. Então, se esse paciente está fugindo um pouco dos seus resultados, esse paciente está com as histórias dele não coincidem muito com o que a gente tem falado, com o que você tem acompanhado dos seus outros pacientes, vale a pena ficar atento nessas coisas. Então, essa outra revisão sistemática da Cochrane, ela falando sobre as red flags, tá? Ela juntou 8 ensaios clínicos e quando fala de fratura, tá? Algo bem importante ali, presença de contusão, abrasão ali são mais frequentes. Então, ele fala, quando a gente vai falar de fratura, essa revisão se atentou só nas fraturas, eles recomendam que você investigue, que você olhe a pele do seu paciente. É muito comum ele ter algum tipo de escoriação, algum tipo de machucado, que nem ele muitas vezes se deu conta que ele tinha, tá? Também outras coisas, como a gente já falou anteriormente, trauma e a idade e o uso de corticoides, eles têm uma associação muito mais frequente, tá? Claro, quanto mais velho, mais toma muito medicamento, tudo isso, e o histórico de trauma são associações importantes, tá? Então, a combinação ali do diagnóstico, de tudo, de toda essa sua conversa ali com relação à presença de red flags ali, essa combinação de coisas é o que vai te ajudar no diagnóstico, tá? Esquece uma coisa única e vai juntando, vai olhando a pele, vai vendo o trauma, vai vendo a idade, vai vendo se usa medicamento, tudo isso, vai vendo a história, vai vendo os exames, tudo isso junto que vai te facilitar, tá bom?